nós não temos um propósito de vida, fica bem mais difícil da gente estabelecer metas, de corrermos atrás daquilo que queremos, porque muitas das vezes nem sabemos exatamente o que queremos. Então, ter um propósito de vida é muito importante. Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gemima Martins e é um prazer ter você aqui comigo. A pergunta é, alguma vez você já se questionou se você está seguindo o propósito de vida que você queria para você? Ou até mesmo se você está tendo um propósito de vida? Muitas vezes, no decorrer da nossa vida, adolescente, ou jovem, ou até mesmo adulto, a gente acaba se questionando se a gente está tomando as decisões certas para a nossa vida. Isso acontece muitas das vezes quando vamos escolher um curso ou a faculdade que queremos. Isso já aconteceu isso comigo, mesmo depois de estar formada, questionar se esse era o propósito que eu realmente queria para minha vida e questionar qual é a minha missão. Porque muitas das vezes nos envolvemos com as coisas dessa vida e aquela rotina. Ter uma rotina é importante, assim como ter um propósito é importante. Ter um propósito nos dá um norte a seguir. Quando nós sabemos exatamente aonde queremos chegar, fica bem mais fácil de traçarmos as metas, de trilharmos os caminhos para chegarmos naquele local. E saber a nossa missão aqui é algo que traz para nós uma grandeza, uma realização pessoal. E nem sempre isso tem a ver com a nossa vida profissional, mas tem a ver com os nossos sonhos mais ocultos que muitas das vezes nem a nossa família conhece. E no decorrer desse caminho, para descobrirmos o nosso propósito, ou como já sabemos qual é o nosso propósito, mas surgem barreiras que nos impedem de seguir com aquilo que já sabemos que temos que fazer. Barreiras como o medo, a insegurança, a crítica de outras pessoas. Tudo isso serve como barreiras, como âncoras que nos puxam para baixo, como uma cola que nos prende naquele lugar e não conseguimos sair. Mas é aí que nós temos que nos questionar e não desistir. Quando você descobrir qual é o seu propósito, qual é a sua missão, não importa qual seja ela. Talvez você tenha decidido que quer ajudar outras pessoas através de uma profissão, por exemplo. Principalmente agora, na pandemia, precisamos muito de, por exemplo, profissionais humanizados, que tenham dentro de si o amor ao próximo. E isso qualquer um de nós precisamos. Hoje em dia a gente não precisa mais estar dependente de atendimento gratuito para a gente presenciar situações que não são corretas. Eu não tenho muito tempo que eu presenciei uma atitude de uma determinada clínica que eu fiquei indignada. Porque eu vi ali um tratamento diferenciado de uma pessoa para outra, simplesmente por olhar para ela e pensar que aquela pessoa pode ou não ter uma condição melhor. E quando nós temos um propósito e vamos firme nesse propósito, nós podemos ajudar a mudar essas situações. Você, por exemplo, pode estar em dúvida se vai fazer algum curso, alguma faculdade para poder trabalhar em um hospital, por exemplo, em uma clínica, e você, com o seu atendimento humanizado lá dentro, pode ter certeza que você vai estar transformando o dia daquelas pessoas, a vida daquelas pessoas. Ou você talvez tenha descoberto qual é o seu propósito aqui nessa terra, uma missão que você já percebeu que Deus tem para você, mas você não consegue seguir adiante porque as barreiras te puxam para baixo. E é aí que eu te pergunto, o que é maior? O seu sonho ou o seu medo? Nós precisamos ter propósitos, focar nesse propósito, porque quando você olha para frente, todas as barreiras, coisas que vêm para te atrapalhar, se tornam pequenas, porque você está olhando em algo muito grande. Então, qual é maior, seu sonho ou seu medo? Não deixe que o seu medo seja maior do que os seus sonhos. Nós acabamos sendo reprimidos e oprimidos a não sonhar. E isso tá errado, isso é horrível, porque uma vida sem propósito, uma vida sem sonhos, continua sendo a vida? Sim,
mas muitas das vezes não é uma vida plena, feliz, realizada. Então, eu venho nesse vídeo para poder te dizer, tenha um propósito. E se você já sabe qual é, não desista desse propósito. Se você tem um sonho, vá em busca desse sonho. Nunca é tarde para começar, mas você precisa começar. E Deus vai te guiar no caminho. Davi, ele tinha um propósito. Desde criança, Davi tinha dentro de si, se a gente observar, a palavra de Deus fala que Davi, ele era corajoso. Qual que era o propósito de Davi desde moço? Defender. Ele era colocado para cuidar daquelas ovelhas do pai dele e ele se propunha a defender aquelas ovelhas e ele defendia. Tanto que quando um urso e um leão veio para poder pegar as ovelhas de seu pai, ele não teve medo, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão e eles ficaram pequenos diante do propósito de Davi, que era defender as ovelhas. E Deus já vendo tudo aquilo, Davi foi ungido a rei. E demorou para Davi se tornar rei de Israel. Mas ele já estava ungido a rei. Davi tinha tão firme o propósito de Deus na vida dele, que quando ele foi lá levar alimento para os seus irmãos, ver como eles estavam, ele chegou e viu que Golias estava afrontando o exército de Deus. E ele se indignou. E ele perguntou, quem é este para afrontar o exército de Deus vivo? Não. E aí, a gente imagina Davi, não, o que é esse daí? Veio um leão, veio um urso, eu defendi foi as ovelhas. Eu não vou defender o exército do meu pai? E Davi foi corajoso, ele tinha o propósito de defender o povo de Israel. E ele defendeu ali ainda moço com a força de Deus, não a dele. Mas ele defendeu ali o povo de Israel, derrubando o gigante Golias. E depois de muitos anos, Davi se tornou rei. E se a gente lê toda a história de Davi, foi guerra atrás de guerra contra Israel. Mas em nenhuma delas a gente ouve falar de perder. Porque Deus estava com Davi, Davi tinha o propósito de defender o povo de Israel e ele defendia. Então tenha um propósito na sua mente, vá atrás dos seus sonhos, não confiando em você, porque se confiar em nós mesmos, nós fracassamos. Mas se você confiar em Deus de todo o seu coração e colocar esse propósito e não desistir dele, Deus vai te dar a vitória, você vai alcançar, você vai atrás do seu sonho e você vai realizar. Independente das barreiras, das palavras, das pessoas negativas que virem te atrapalhar, se você focar no seu propósito, você vai chegar lá. Eu tenho um propósito e é através desses vídeos que eu desejo realizar esse propósito. Foi no começo desse ano, quando eu me questionava com desejo de fazer a diferença, porque eu acho que todos nós, muitas das vezes, temos essa vontade de fazer a diferença no mundo, na vida de uma, de 10, de 1000 pessoas, não importa. Fazer a diferença de alguma forma, e nesse meu desejo de fazer a diferença, de tentar ajudar, de tentar motivar, inspirar, mesmo que eu não sendo ninguém, mas através das palavras que Deus vinha trazendo no meu coração, muitas das vezes eu escrevia isso, mas eu não mostrava a ninguém. Mas agora, com esse meu propósito, eu resolvi gravar esses vídeos. E eu peço então que você já se inscreva aqui no canal, para o YouTube indicar e mostrar os meus vídeos para mais pessoas, porque assim eu vou estar conseguindo realizar o meu propósito, que é transformar, tocar a vida das pessoas através do que Deus coloca no meu coração, para motivar a ter fé, a ter perseverança. E esse é o primeiro vídeo do canal. Então, não é alguém que já tá lá no topo falando pra você ter propósito, não é alguém que já realizou todos os seus sonhos falando pra você lutar pelos seus sonhos, é alguém que está iniciando também, que também está começando, e também está buscando a realização dos seus sonhos, mas que já quer te motivar, já quer te inspirar pra você não desistir, ter um propósito e ir atrás desse seu sonho. Então já se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, porque no próximo vídeo a gente vai falar como descobrir o seu propósito, porque talvez você nem saiba qual é o seu propósito. E através de algumas dicas você vai conseguir entender qual é o seu propósito. Então é isso, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ser ajudado. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!